Quando quiser, estamos aí. Pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de sábado aqui na página Histórias do Cinema. Sempre lembrando recadinhos básicos. Se estiverem gostando das nossas entrevistas, essa semana eu entrevistei a diretora Beatriz Senier, que a gente chama de Beatriz Saigner, super importante é cinema nacional contemporâneo. E, enfim, se inscreve no canal, no Facebook, clique em seguir, depois em ver primeiro. Hoje um tema que eu tenho muito prazer em falar, que é a nossa praia, que é o cinema clássico. Eu tenho um convidado ilustre, Fernando Brito, curador da Versátil Home Video, a principal lançadora de coleções, DVDs, Blu-rays de cinema clássico, de filmes cults, de grandes diretores, cineastas. A gente vai bater um papo aqui sobre a importância do resgate histórico do cinema, do mercado de home video desse momento. Fernando, como é a história do cinema, primeiro prazer te receber aqui. Eu já queria começar sabendo como é que surgiu essa ideia de ter como é que foi seu caminho a chegar à Versátil, como que a Versátil surgiu, e depois a gente aprofundar mais um pouco o papo aí. Bem-vindo. Opa, tá certo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Zenha pelo convite, tá? De participar aqui da live, dessa entrevista, e também agradecer o público, né? Que está acompanhando, né? Porque, como eu sempre falo, né, a Versátil só existe, o meu trabalho também continua, porque existe um público colecionador, existe um público cinéfilo que gosta de mídia física e valoriza a mídia física. Na verdade, a minha carreira profissional, ela toda se dá com relação ao mercado de vídeo. Eu estou no mercado de vídeo desde 1995. Meu primeiro emprego, comecei no dia 12 de outubro de 1995, na 2001 Vídeo. 2001 Vídeo foi uma rede de vídeo lendária, videolocadora lendária em São Paulo, junto com a Video Factory, com a Omni, são as grandes locadoras com excelente acervo aqui em São Paulo. Então, era uma loja, fui trabalhar como indicador, né, freelancer, na primeira loja da rede, primeira loja, assim, a loja mais importante, que era a loja da Paulista, onde nós atendíamos artistas, atendíamos desde o público que morava lá perto até grupos de teatro, produtoras. Então, por exemplo, um dos clientes nossos era o Antunes Filho, com o grupo dele. A O2 pegava filmes lá, vinham com pesquisas, né, para poder aí ter filmes de referência, para poder criar campanhas publicitárias. Então, comecei lá como atendente, me tornei um indicador, né? O indicador foi uma escola muito importante, porque eu comecei a trabalhar ainda com VHS, peguei os primeiros títulos em DVD, então o primeiro pacote que veio o Flash Star, que era Uma Vez na América, e os 5 pacotes da Columbia, entre os quais os Jovens Bruxas, por exemplo, Matilda. Trabalhei com videoteca, vendendo VHS, não só alugando VHS, e então peguei todo o boom do DVD, o surgimento do DVD, e o mais importante, trabalhando em locadora, a gente ainda mais um acervo como a da 2001, conheci muitos filmes explorando as prateleiras, eu conheci as lombadas dos VHS, e o mais importante, eu conversava com um cliente que gostava desde o Van Damme, do Lorenzo Lamas, e só queria saber de filme de porrada, e como cliente que gostava do Tarkovsky. Então, fui conhecendo, já desde o início, essa visão plural do cinema, que sempre foi uma coisa também, eu como cinéfilo, como adolescente, que frequentou as mostras em comemoração ao Centenário do Cinema, em 95, que ia na locadora com meu irmão, pegava as fitas VHS, pegava as fitas da Warner, os clássicos, pegava várias distribuidoras, filmes europeus. Então, sempre, na verdade, gostava de todo tipo de filme. Então, desde cedo, foi sempre meu lema. O bom cinema existe em todas as cinematografias, em todos os gêneros, em todas as épocas, não tem cor, é preto e branco, é colorido. Então, a locadora só reforçou isso em mim, e o fato de eu ser o indicador na 2001, 95, e eu trabalhei lá até 2001, depois fui gerente, dei treinamento também, ajudei a criar o site, um dos primeiros sites de e-commerce, foi justamente como eu treinava as pessoas para atender. Saber respeitar, né, o gosto de cada um dos clientes, de cada um das pessoas que frequentavam a locadora, e saber, dentro desse gosto, indicar filmes, na verdade, que as pessoas aí não conheciam e passaram a gostar. E é o que hoje eu faço. Como curador da Versátil, eu faço uma pesquisa criteriosa, depois eu fui estudar cinema, hoje eu dou aula de cinema, inclusive.
sou formado em literatura, tal, tenho doutorado em letras lá pela USP, mas, assim, o foco sempre foi gosto pela pesquisa, respeito pelo gosto das pessoas e uma visão plural do cinema, e ter esse gosto de indicar filmes. Então, como curador da Versátil, eu apresento muitos filmes para muitas pessoas que não conheciam Mário Bava, começaram a conhecer Mário Bava por causa da Versátil. Agora mesmo a gente lançou uma caixa de filmes de tribunal. O André Caiati, que é um diretor francês que foi advogado e que a carreira dele toda, quase praticamente, de filmes de combate, de filmes sobre tribunal e questões judiciais lá na França. E agora mesmo, esses dias estava vendo, a gente foi lançar volume 2, falou, nossa, eu gostei do volume 1, eu não conhecia o André Caiati, comecei a gostar por causa da Versátil. Então é muito gratificante a gente ver isso, eu poder estender esse trabalho, que foi o trabalho de conversar sobre o cinema, de indicar os filmes para as pessoas, também como curador da Versátil. Posso continuar aqui? A resposta está muito longa. Eu vou Manda contar bala, da eu só história da queria Versátil. lembrar da 2001, Tá. Rubens Evald Filho lançava os guias lá, acho que na do Sumaré, né? Eu fui assistente do Rubens, ia lá bastante e tal. E Eu aqui em tenho vários São... autografados dele. Aliás, o Rubens, fazer uma homenagem a ele, o Rubens, o meu gosto de catalogar filmes, de conhecer filmes, até hoje eu guardo, o dia que ele, inclusive, ele faleceu, eu até postei, aqueles guias da Video News, Videonews. os guias que eram guias assim, longos, assim, com lombada quadrada, fininhos, vários guias de vídeo dele, até os últimos que ele lançou já com DVD, inclusive lançou na 2001, eu tenho esses guias, alguns autografados, então sempre tive um carinho muito grande pelo Rubens, tive a oportunidade de gravar um depoimento com ele para a edição do Cinema Paradiso, que tem o depoimento do Rubens, né? Tem acho que uma outra edição nossa que também tem depoimento do Rubens. E eu tive algumas vezes no apartamento dele e encontrei ele várias vezes em cabine. Então sempre foi uma pessoa que com esse seu gosto, né, essa paixão pelo cinema, também me inspirou, né? Então realmente foi a perda dele, foi realmente uma perda que todos nós sentimos, porque além de gostar de cinema, ele era uma pessoa, um ser humano muito legal também, né? Com Um homem muito certeza. generoso. A gente fez uma exposição aqui com o acervo pessoal dele no Santos Film Fest, e retrasado, foi muito legal também. E a gente conseguiu fazer essa homenagem em vida, né? Infelizmente ele partiu ano passado aí. Mas continua, te interrompi, desculpa, você estava... Não, tá ótimo. E aí eu estava falando então da minha carreira, então foi de 95 a 2001, com vários postos lá na 2001. Aí eu saí da 2001, justamente em 2001, né, no ano que estava comemorando, um ano bem simbólico. E aí eu fui trabalhar no Jornal do Vídeo, né? Inicialmente era um emprego no Jornal do Vídeo, porque o dono do Jornal do Vídeo é o seu Oceano Vieira, na verdade, que é um idealista, né, que lá em Campinas fundou o Jornal do Vídeo, que foi uma revista trade, a revista que atendia, era voltada às videolocadoras, com todas as informações do mercado, do que estava sendo lançado, do que era rental, que era para locação, do que era sell-through. Então, foi uma revista que trouxe todas as informações sobre o DVD, sobre a tecnologia. Então, vinha lá todas as explicações do que era DVD 5, que era DVD 9. Então, ela acompanhou toda essa revolução. Eu fui trabalhar lá, porque eles queriam ter um site da Versátil. Então, eu comecei a cadastrar produto. O dono era da Versátil, o dono do Jornal do Vídeo. O que aconteceu? O seu Oceano Vieira tinha o Jornal do Vídeo desde 85. Aí, em 99, um dos seus filhos, né, o Juliano Melo, que até hoje cuida da loja, cuida toda a parte da internet, das redes sociais, ele decidiu fundar, né, a Versátil, aí com a ajuda do pai, né, o seu Oceano Vieira, aí um outro sócio, eles fundaram a Versátil. A Versátil começou a lançar VHS e DVD, foi uma das primeiras empresas independentes a lançar DVD. Lembrando, quem não é do mercado, nós temos uma divisão, empresas independentes, que são as empresas brasileiras, que não tem relação com as empresas multinacionais, os grandes estúdios, né? Como as majors, como, por exemplo, você tem a Paramount, você tem uma Universal, a Warner, a Disney. Então, assim, a Fox não é uma empresa brasileira. Então, dessas empresas brasileiras que começaram a investir em DVD, a Versátil foi uma das primeiras. Então, esses primeiros títulos da Versátil, eu só, na verdade, quando eu cheguei na empresa, já tinha sido lançado alguns filmes em DVD e ainda tinha alguns filmes em VHS também, que a empresa chegou a lançar um pouquinho de VHS. Eu comecei lá e logo, menos de um ano, o dono, o seu Oceano, ele viu que eu amava cinema, gostava muito de cinema, e aí eu comecei a ajudar a auxiliar o Juliano na Versátil. E há pouco tempo eu acabei assumindo, a convite deles, a curadoria. E a primeira coisa, como curador, ou seja, aquele que
exerce a função semelhante a um editor numa editora, de escolher os títulos, idealizar os títulos. O que eu percebia no mercado? Você tinha um mercado que estava explodindo, realmente chegava a ter 50, às vezes 60 lançamentos, ou até mais, por mês. A Fox mesmo lançava 24, 25, 30 títulos por mês, né, em DVD. Mas só que havia uma demanda reprimida, que era a demanda de filmes europeus, filmes alternativos, com boas edições, versões restauradas. E, sem dúvida, um outro conceito importante que a gente via nas majors, só que as majors faziam o quê? Elas lançavam, por exemplo, um Doutor Zhivago, lançavam algumas edições legais em DVD, com bastante extra, só que elas faziam o quê? Não traduziam os extras. Até hoje tem uma edição do Doutor Zhivago, Slipcase da Warner, que você tem lá o filme, muitos extras, mas sem tradução nos extras. Porque a master era feita lá, como continua sendo, geralmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, se faz uma master e se produz para vários países com legendagem, aquela coisa toda. Mas eles legendam só o filme e não legendam os extras, muitas das vezes. Né? Raras vezes se legendam os extras. E eu percebi aqui, havia uma demanda de filmes europeus, de filmes clássicos, com esse tratamento, ou seja, com quantidade de extras, extras traduzidos, com um acabamento, uma edição crítica, como tem a edição, por exemplo, na editora. Como eu falo, Dom Casmurro é um livro de domínio público, né? O grande romance do Machado. Só que o que diferencia uma boa edição do Dom Casmurro é justamente você ter uma edição com prefácio, com notas de rodapé, com pós-fácio, com estudo, com indicações de leitura. Então, essa edição crítica, porque traz o filme, né, no caso o livro, a obra, no romance, e tudo aquilo que o cerca. É como também eu queria fazer para a Versátil. Então, eu comecei a partir do Noite de Cabiria, em 2002, nós compramos um pacote da Hype, um pacote de vários clássicos, e eu falei, seu Oceano, a gente tem que fazer o quê? Pegar os clássicos europeus, buscar as melhores cópias, muito cuidado com a tradução, incluir o máximo de extras possível, né? E vamos trazer esses filmes inéditos ou filmes mal lançados aqui, e era muita coisa inédita em DVD, vamos trazer com essa qualidade. E a Versátil se estabeleceu, já se colocou desde o início como a distribuidora referência nesse sentido, de trazer os clássicos europeus, filmes brasileiros também com extras, com cuidado na edição, e no início o que havia nesse mercado era a Continental, que era uma empresa que até saiu do mercado, que tinha um trabalho de qualidade muito ruim, erros na tradução, cópias ruins, cópias cortadas. Então era um trabalho que realmente assim lançavam os filmes, mas com péssima qualidade. E a Versátil foi se estabelecendo nesse sentido. Todo o cinema clássico italiano, o Fellini praticamente a obra dele toda a gente já lançou desde 2002, com exceção do filme Entrevista, em vários formatos, DVD, Separei o Leopardo. O Leopardo foi uma edição. Essa Leopardo foi assim, gente. Meu diretor favorito, Luchino Visconti, eu tinha visto nos ciclos o Cine Sesc, eu vi a cópia restaurada, fiquei assim encantado com o filme. Meu sonho era trazer o Leopardo. Umberto Dedo, Vittorio De Sica. Então, a gente trouxe Visconti, Vittorio De Sica, Pasolini, Antonioni, Rossellini, Fellini, o Zurlini. Então, assim, Hélio Petri, Pietro Germi, depois do Francesco Rosi. Então, todos os italianos. Aí depois, uma outra etapa que eu vou falar, a gente trouxe o sistema popular italiano. Mas, muito interessante do Leopardo, por exemplo, aí eu comecei a viajar com a empresa para os festivais lá fora para trazer os filmes, né? Negociar direitos e tal. Então, minha primeira viagem para Cannes, no festival que tinha lá o Cannes Film Marché, que é junto ao festival, né? Tem o MIPCOM também. Eu, num hotel, descobri a empresa que estava vendendo os direitos do Leopardo para o Brasil. E aí eu fiz a compra, negociei, deu certo. Aí eu cuidei da edição do Leopardo, uma edição histórica em DVD duplo, com muitos extras, com inúmeras imagens escaneadas, com textos que eu escrevi. Convidei o professor Renato Brolesi, do MASP, conhece toda essa parte das referências pictóricas do Luchino Visconti, para compor, né, toda aquela época do Ressurgimento. Então, ele pegou todas as referências do Baldini, todas as escolas dos italianos, como isso o Visconti vai trabalhando esteticamente no filme. Então, eu convidei esse professor para prestar um depoimento, fui atrás de documentário, fui atrás de extras. A gente montou essa edição lindíssima, né? Que teve cuidado até na composição da capa, que tipo de cor vai usar, que tipo de tecido vai usar, de textura. Então, a gente fez um trabalho muito legal, como fizemos várias edições históricas,
como a do Ludwig, por exemplo, com o lançamento com o Instituto Goethe, o Berlin Alexanderplatz, Decálogo, a obra completa do Chaplin. Então, assim, a Versátil tem uma longa história. Aí, desde 2002, são 18 anos que eu estou na curadoria e muitos momentos. Vivemos várias crises, né? E uma coisa que a gente tem feito já desde 2012, mais ou menos, né? 2013, foi o quê? O mercado vai cada vez mais nichando, né? Vai cada vez mais se segmentando e diminuindo de tamanho, porque as locadoras vão entrar em crise, vai vir o VOD, os millennials, né? Eles não têm essa relação com mídia física, eles têm uma relação com nuvem, com downloads, com torrents, não tem essa valorização. E aí foi deixando de ser aquele produto que era um presente que se dava no amigo secreto, de final de Natal, as pessoas passaram que DVD, né? Infelizmente, muitas pessoas acabou sendo um produto que, na verdade, virou apenas um nicho de colecionador, né? Mas aí que está a questão da Versátil, porque desde o início a gente trabalhou pro colecionador, trabalhou para o cinéfilo. A gente não trabalhou, por exemplo, com as majors, que sempre trabalharam com o quê? Com o conceito do blockbuster e da venda em grandes quantidades. Para eles foi muito difícil, tanto que eles não estão quase mais no home video. Existe, as majors existe, mas a Paramount se fundiu com a Universal, eles lançam cada vez menos, só agora voltaram a lançar porque houve uma demanda, todo um conjunto de colecionadores que começaram a pedir isso, mas muito poucos títulos ainda. A Disney já não está mais no Brasil, é a Cinecolor que representa. Então, assim, para as mídias foi muito difícil esse modelo, né? Realmente aí essa tendência a nicho do mercado. Mas para nós, sempre os colecionadores, nos momentos mais difíceis, por exemplo, como recentemente, quando a gente teve a crise das livrarias, com a Cultura e a Saraiva, só para a Versátil, entrando em recuperação judicial, devendo 1 milhão, quase 1.600.000 reais. Não é nenhum exagero, vocês podem entrar no processo, o processo é público. A Cultura fechou muitas lojas, a Saraiva fechou muitas lojas, e o modelo, que inclusive as mídias agora se afetaram bastante também, por quê? Tanto as mídias, a Versátil, qualquer empresa distribuidora, trabalhava com 60% do faturamento concentrado na Cultura e na Saraiva. Com o fechamento das duas e a crise que o Brasil vem já de muitos anos, e agora com os 2 últimos anos de cenário de terra desolada na área cultural, agora com a possível taxação, inclusive, de livros, o que vai acontecer? Muitas livrarias fecharam, muitos PJs que revendiam os produtos da Versátil, fecharam. Então, nesse período de crise, se a gente não tem uma fidelização do cliente, um reconhecimento do colecionador, que o nosso produto é diferenciado, que nós temos um trabalho de qualidade, seja na curadoria, seja na tradução, seja nos extras, na proposta da empresa, nesse cuidado com os filmes, nesse amor pelos filmes, nós teríamos fechado. Por quê? Qual que foi a questão? Nós abrimos um site, começamos a vender direto para o colecionador, produtos exclusivos, fizemos promoções, pré-venda antecipada, descontos, trabalho nas redes sociais, sempre o canal Versátil, sempre a gente trabalhando, ouvindo o colecionador. Eu conheço colecionadores do Brasil inteiro que me procuram. Pode ser de final de semana, pode ser à noite, pode me mandar uma mensagem agora. Eu vou responder, eu vou encaminhar, vou tentar ajudar. Então, a gente tem esse carinho e esse canal aberto com o colecionador. Se não fosse isso, a Versátil teria fechado. Porque aí o colecionador começou, que não acha mais o produto na loja da Cultura e na Saraiva, porque eles estavam sem dinheiro, estavam quase fechando, não compravam, lojas fecharam. Eles começaram o quê? Havia demanda. O nosso produto sempre vendeu bem na Cultura e na Saraiva. Só na Cultura, nós fizemos mais de 30 exclusivos. Na Saraiva, também vários exclusivos. E o problema nunca foi o problema da Cultura da Saraiva nunca foi produto versátil, o DVD. O problema deles foram outros, questões aí específicas de cada empresa. A gente via que tinha uma demanda. Afinal de contas, vendia-se DVD, vendia-se Blu-ray. Claro que para esse nicho, não grandes quantidades. Então, a gente quis suprir isso com a venda direta ao consumidor. E foi uma grande aposta, porque a gente foi correspondido. E hoje, se o mercado de DVD não só existe, mas como vive um novo bom momento, claro que assim, dentro de uma limitação, que é a limitação do nicho, com a Versátil, com obras-primas, com a Imovision, com a Classic Line, com lojas como Fan DVD, com lojas como The Originals. Por quê? Os colecionadores se uniram em grupos como o Blog do JC, como o Movebox, como o Fora de Catálogo, tem o Curtindo Filmes Adoidado, tem vários grupos que se uniram, inclusive fizeram petições, pressionaram as empresas, e o mais importante, não apenas fazer petição, não apenas postar, mas ir lá, quando sai o produto, a gente apostou nos produtos, colecionar.
o caso do Capital Essencial, nosso primeiro Blu-ray agora, depois de muito tempo, que é com essa crise toda, a gente voltou com o Blu-ray, teve uma grande acolhida do público, o público foi lá, comprou, alguns compraram, tem clientes aqui com um carinho muito especial, por exemplo, como Marcelo Cordeiro, como Luizinho Rodrigues, como o Tirso, que compraram 2 exemplares, 2 ou 3 exemplares, e me falavam, lembro que o Tirso, que é um colecionador de Novo Horizonte, interior de São Paulo, que adora cinema, promove, antes da pandemia, promovia encontros para se debater filmes, né? Ele um dia ligou, estava na empresa, falou, aqui é o Tirso, tal, tudo bom? Tudo bem, tal, olha, estou te avisando que eu vou comprar agora, todos os meses, 3 unidades de cada título, porque eu quero ajudar vocês, eu quero que vocês continuem no mercado, continuem a fazer o trabalho que vocês fazem, né? O Marcelo, por exemplo, Cordeiro, que é um grande amigo, não só um colecionador, a gente faz também amigos aí pelo Brasil. O Marcelo tem um acervo mais completo da Versátil, um acervo realmente absurdo. A gente, às vezes, não tem o título em DVD que não foi guardado e ele tem o título em DVD da Versátil. Realmente, assim, e são pessoas que amam, né, que adoram realmente o trabalho que a gente faz, porque sente que a gente toma todos os cuidados na escolha da melhor cópia, na versão integral, trazer os extras, tudo devidamente legendado, cuidado com a memorabilia. E desde 2002, com o conceito da coleção Antologia, trabalhando desde coleções Cinema D, Arte D, dedicada aos diretores, como, por exemplo, temática. A gente começou a investir em filmes cultos e filmes de gênero. Então, só de terror, mais de 300 filmes lançados em diversas coleções. Obras-primas do terror, giallo, slashers, Caças Bruxas no cinema, Vampiros no cinema, Zumbis no cinema, Drácula no cinema agora recentemente, edições premium do M Vampiro de Düsseldorf, com as 2 versões, Lang, Losey, Nosferatu com Murnau e Herzog, com 5 horas de extras. O Ghibli, nós fizemos lançamento exclusivo com a Cultura. Se a Cultura não tivesse entrado em recuperação judicial, eu já estava com o contrato assinado, infelizmente não pude manter o contrato para lançar o volume 3. Logo depois a Cultura entrou em recuperação judicial, mas fizemos o Ghibli com edições históricas aí em BD, com vários extras e DVD das obras-primas da animação japonesa do Hayao Miyazaki. E também o Túmulo dos Vagalumes, do outro grande Isao Takahata. Paralelamente a isso, né, eu tenho uma carreira na academia também, fiz doutorado em romance gótico na USP, trabalhei com literatura, dou ainda palestras de literatura também e dou cursos livres de cinema já há uma questão de 6 anos em várias instituições pelo Brasil. Já dei no SESC, já dei em Cine Passeio em Curitiba, já dei em Porto Alegre, e aqui em São Paulo eu ministro em várias aparelhos culturais, como Casa Guilherme de Almeida e a Oficina Oswald de Andrade. Agora, mesmo terça-feira, nós estamos com um curso, eu e um outro professor, um grande amigo meu, Rafael Kubachevich, a gente está dando um curso de grande diretor, está no 2º módulo. Então, há 2 semanas atrás, eu dei a aula sobre o Dreyer e agora, terça-feira, vou dar aula sobre o Hitchcock, né, que é um diretor que eu já dei vários cursos também. Então, assim, é muito legal a gente poder aliar o conceito do colecionismo com outro conceito importante, que é um conceito que nasce na França, que é um conceito por trás, não só da Nouvelle Critique, por trás da Cahiers du Cinéma, por trás da Nouvelle Vague, que é o conceito da cinefilia, por trás da Cinemateca Francesa. Então, é muito bonito que todo quem é cinéfilo, quando você chega numa Cinemateca Francesa em Paris, você entra lá, você vê o museu do cinema, você vê aquela paixão do Henri Langlois, aí você entende toda aquela homenagem que o Truffaut fez a ele, né, no Beijos Roubados, e você entende o que é cinefilia. Quando você vai à França, vê a quantidade de livros, a quantidade de lançamentos, é o mercado mais exuberante, mais que o americano, em termos de livros, de mostras, com uma paixão do francês por cinema. E aqui no Brasil, esses colecionadores que mantêm vivo esse mercado são apaixonados, né? Porque é isso que mantém a mídia física. Por isso que eu falo que a mídia física, apesar de todas essas mudanças, ela não vai morrer, porque existe o vídeo on demand cada vez mais popular, com várias opções. Existem os torrents que vão ficar cada vez melhores, no sentido que as bandas largas vão ficar cada vez mais rápidas, só que a experiência de uma relação profunda e duradoura com os filmes, que eu digo que é uma convivência com os filmes, um consumo, que eu até brinco, que é um slow food, não fast food, que é o consumo
dos filmes via as plataformas, via o Video On Demand, a mídia física proporciona. Isso quero dizer, por exemplo, 90% dos filmes da Versátil você não encontra nas plataformas de Video On Demand. Que, na verdade, são várias plataformas, mas elas têm uma limitação de quantidade de espaço. Então, sempre está entrando filme e saindo filme, porque eles não têm uma limitação de espaço. Eles não dão prioridade para filmes cultos, filmes clássicos, eles dão prioridade a quê? Produções recentes, produções, inclusive, em coprodução, parceria, séries, produções originais, aquela coisa toda. Então, quem é hoje, por exemplo, eu falo como um colecionador e cinéfilo professor. Vou dar uma aula, não encontro mídia física, não tem mais locadora. Você não tem como nem alugar. Então, aqui em Santos a gente tem a Vídeo Paradiso, que tem quase 30 ainda está aberta? anos. São os guerreiros. Mais de 20 mil títulos e tal. E bacana, porque aqui em São Paulo nós não temos... Tem, claro, acho que tem um cara... Tem um documentário Cinemagia, dar um abraço que realizou e pôde participar. É Alan, né? O Alan. É o Alan. O Alan é apaixonado por VHS. Ele, outro realizador, esqueci o nome dele, são dois apaixonados por VHS. Dá um abraço para eles, deu depoimento no Cinemagia, nós lançamos em DVD. A Vídeo Paradiso está no filme, inclusive, aparece tá no lá. filme. E aí tem também aqui o Charada, tem algumas locadoras em São Paulo, mas é muito pouco, muito difícil de achar. Então aí o que vai acontecer? Se você quer ver esses filmes, você não encontra no Video On Demand. O mais importante, se você gosta dos filmes, se você quer estudar os filmes, se você é apaixonado pelos filmes, você não quer ver só o filme. Você quer ver o documentário, o making of, você quer ver um featurette, você quer ver as cenas excluídas, você quer ver, às vezes, a versão do diretor que não está disponível no Video On Demand, você quer ver o comentário em áudio. A Versátil é uma das poucas empresas no Brasil, aliás, acho que é a única, que traduz comentários em áudio. As empresas, às vezes, colocam, mas quem traduz comentário em áudio, a Versátil já tem uns 20 comentários em áudio traduzidos. Agora mesmo no Capter, no Enigma do Outro Mundo, na Capter Essencial, eu mesmo traduzi o comentário em áudio do John Carpenter com Kurt Russell. Vai ter agora no David Cronenberg, na edição da Mosca, comentário traduzido assim como teve no Videodrome. A gente traduziu agora recentemente o Martin Scorsese com Robert Wise comentando Punhos de Campeão na coleção Filme Noir, que chega agora em dezembro ao 17º volume. Um número absurdo de filmes lançados, porque desde o volume 9 são 7 filmes. Se você fizer a conta aqui, você vai ter 17 vezes 6, 102, mais, desde o 9 a 7, mais 8, 110 filmes no ar lançados na coleção. Uma coleção repleta de extras, com cards na primeira edição, a memorabilia. Aliás, uma coisa muito bonita que me emociona, eu vejo muitos fãs, além desse trabalho de conhecerem os filmes pelas coleções de antologia da Versátil, vários diretores, filmes, e até subgêneros. Eu não conhecia a Giallo, hoje eu sou apaixonado por Giallo. Eu não conhecia Yakuza Eiga, filme de Yakuza, e hoje eu adoro filme de Yakuza. Eu não conhecia o Shambara, o Jidaigeki, né, o filme de samurai japonês. Hoje eu sou apaixonado. É o caso dos caras pegarem os cards, eles colocam nas paredes de casa os pôsteres, fazem mosaicos. Tem um que tem uma pasta com todos os cards lançados. Então, isso é muito legal, porque é a experiência dos extras, do conceito que está por trás do filme, desaprofundar nos filmes. E eu sempre sou um cara que vou atrás de extras. A Caixa do De Palma agora, essencial, vai ter 8 horas de extras. A Caixa do Trilogia da Guerra, do Rossellini, 6 horas de extras. Mesmo, gênero também. Obras-primas do terror, geralmente tem 1h30, 2 horas, 2h30 de extras. Então, assim, é muito enriquecedor os extras. E é enriquecedor para quem gosta de colecionar a experiência da memorabilia. Seja pôster, sejam cards. Isso é muito legal. Então, a gente hoje só existe, a gente trabalha para esse público, que eu digo que não é apenas colecionador, é o colecionador hífen cinéfilo. É uma palavra composta. É algo que, na verdade, é indissociável, colecionador e cinéfilo. Né? Porque é aquelas pessoas que colecionam filmes, não colecionam formato. Porque aqueles que só colecionam BD, eu acho que é um radicalismo muito grande, porque você, não vejo mais nos olhos, só vê em HD. Legal, o BD, como o 4K vai ser melhor ainda, são realmente formatos superiores, em termos de resolução, de qualidade de imagem. Um BD 50 são 50 gigas. Você pode pôr um filme, como nós fizemos com Sete Samurais, beirando a 45 gigas de espaço. Já o DVD é muito menos. Né? O DVD realmente está lá, nem se compara. Então, a qualidade do SD para o BD, mas hoje, já há alguns anos, com as
cópias restauradas em HD, 4K, quando você faz o down converter para o SD, a qualidade fica muito boa. E você coloca no BD com o upscale, fica excelente a qualidade se você parte de uma boa restauração, com o formato correto, com o som correto, com tudo correto. Realmente a qualidade fica muito boa. Quem está de prova, pessoas tinham desconfiança quando saiu no DVD da Versátil, a coleção, né, com 2 filmes, e todo mundo fica impressionado. Fernando, eu estou vendo aqui, o cara até comentou, acho que foi o Luizinho, algum desses grandes colecionadores da Versátil, estou vendo Payroll, um filme maravilhoso, um filme de heist movie no ar britânico, na coleção filme no ar britânico, de 61, do Sidney Hayers. Ele colocou, estou vendo aqui, minha esposa falou que é BD, a qualidade é impressionante. Você parte de uma boa restauração, mesmo em SD, mesmo em DVD, com 2 filmes, você pega o Terceiro Homem da Versátil, no filme no ar britânico, a qualidade está fantástica, assim como muitos slashers, como muitos filmes que a gente lança em DVD, tá? Então, assim, e o mais importante não é colecionar formato, não é colecionar BD e DVD. O mais importante é você colecionar filmes. E aí, sim, no formato ele traz o quê? Ele traz os extras, ele traz aquilo que cerca o filme, né? Então, antes de colecionador de formato, o cliente da Versátil era colecionador de filmes. Ele gosta de cinema. Que esse eu acho que é o critério mais importante para quem quer colecionar filmes hoje. Não é colecionar BD, colecionar DVD. Você coleciona filmes. Filmes em mídia física. Uhum. Fernando, pensando em médio e longo prazo, aí, você acha que vai haver uma renovação desse público? A molecada mais jovem, assim, tem quem tem interesse na mídia física e tal? Assim, você falou dos streamings, acho que dos poucos que colocam o filme clássico cult, tem o Belas Artes à la carte, mas que não é tão extenso, o MUBI, né? Mas, mesmo assim, não é um acervo gigantesco, né? Você acha que vai haver essa renovação? Como é que você enxerga isso? Então, eu vejo, na própria Versátil, a gente tem alguns clientes que são abaixo dos 30 anos, clientes aí com 20, um pouquinho menos de 20 anos, existem jovens, ou até millennials, né, se você pensar, nós estamos em 2020, ou seja, abaixo dos 20 anos, que gostam da mídia física. Eu acho que, assim, eu não vejo, talvez, uma renovação. O que eu vejo, eu acho que sempre vai existir, sempre vai permanecer. Como é o caso, por exemplo, o DVD talvez esteja vivendo hoje um pouco que aconteceu com o vinil. O vinil chegou praticamente a acabar e depois voltou. Por que o vinil voltou? O vinil voltou porque ele é uma experiência praticamente mística, né? Não só a qualidade do som é ótima, é superior ao CD, sobretudo os CDs das primeiras prensagens lá de trás, mas o vinil é aquilo que eu sempre falo, eu sempre dou um exemplo, parece que eu sou repetitivo, mas é aquilo que acontece no Quase Famosos, né? Que é o filme do Cameron Crowe, que aliás é um apaixonado por música, com aquela história incrível dele, autobiográfica, né? De Lester como ele se tornou Bangs, ali, o Philip correspondente Seymour Hoffman, né? da Rolling Stone, né? Da Rolling Stone, que é na revista. E lá tem a famosa cena que a irmã dele vai deixar para ele, a irmã sai de casa, aquela mãe superprotetora, a Frances McDormand, né? Dos dois. Aí a irmã deixa para ele os vinis embaixo como um presente para ele. Ele tira debaixo da cama e ele começa a ver aqueles álbuns, Simon Garfunkel e outros, a pegar aqueles encartes. Aquilo é uma experiência. E a mídia física, ele proporciona essa experiência diferenciada da experiência do streaming, dos dados, já de zapear e de ver os filmes, consumir os filmes como se fosse fast food. Então, assim, nesse sentido, por oferecer uma outra experiência, uma dimensão, digamos, mais profunda, mais duradoura, uma relação com os filmes, uma convivência, eu acho que sim, permanece. Eu não creio, como eu falei já em algumas entrevistas, até numa live do blog JC, que vai voltar aos tempos áureos do mercado de vídeo. Ou seja, que vai ter muitos lançamentos, tiragens absurdas. Isso eu acho muito difícil. Eu acho que vai continuar como nicho, porque o grupo de colecionadores a gente percebe que é um grupo pequeno, que é difícil você ter pessoas, por exemplo, comprando que não sejam desse grupo. Porque antigamente, todo mundo comprava DVD. Os compradores ocasionais. Hoje, comprador ocasional é muito raro. Só quando, por exemplo, é um tema muito específico. A gente aconteceu isso, agora a gente fez essa caixa de filmes de tribunal, a gente fez um link patrocinado lá no Facebook, nas redes sociais, e aí atraiu muitos advogados, juízes, pessoas que estudam direito, que nem compram filmes mais, nem são ligados a Santa Cinema, pelo tema, né? Então a gente vê muito isso, mas assim,
você pode, às vezes, trabalhar, atingir esse público. Mas o público que é o público que está comprando da Versátil, que compra de uma Obras-Primas, que é uma empresa que segue bastante a Versátil, o mesmo modelo praticamente. Isso é muito legal, porque eu vejo desde 2002 muitas empresas copiaram ou seguiram, se inspiraram na Versátil. Classic Line, a Imovision, todas elas, elas têm são quase os mesmos colecionadores. O que muda é, dentro do grupo de colecionadores, tem aqueles que, e a Versátil trabalha para todos esses públicos, que só compram terror e cinema de gênero. Aqueles que só compram filmes clássicos americanos. Aqueles que só compram filmes cults e filmes europeus. Né? Então, assim, o que é difícil, e aí você vê alguns colecionadores que compram tudo, mas geralmente são esses públicos que você vai ter. E vai ter o público nostálgico, que é aquele público que compra produções, sobretudo dos anos 80 e 90, que ele tem um carinho muito grande porque assistia na época, eles gostam das dublagens clássicas, eles querem muito esses filmes dos anos 80, que significam muito para eles, que é esse revival dos anos 80, que a gente vê no Almanac dos anos 80, a gente vê nas baladas, né, nos shows aqui, que tem bandas que estão super decadentes, mas que vêm ao Brasil porque tem um público fiel que lembra de vir assistir, ouvia nos anos 80 e acha que o rock parou naquele tempo, e aí vai assistir. Então, tem essa nostalgia. Então, existe o público anos 80, existe o público europeu, existe o público de gênero, então, e aquele que dialoga, aquele que pega um pouco de cada. Por isso que a Versátil, às vezes a gente começa a lançar filme de terror. Aí sempre tem alguém que vai comentar, mas a Versátil parou de lançar o cinema europeu, nossa, que saudade. Aí, no outro mês, a gente lançou um pacote inteiro de europeus. Não, esse mês teve uma mês de abril todos das novas ondas. Novela Vague tcheca, novela Vague japonesa, novela Vague britânica, caixa do Alain Reneca da novela Vague francesa, caixa do Milos Forman da fase tcheca, da novela Vague tcheca. E no outro mês teve um mês só de terror. Aí você tem um mês de faroeste, aí você tem um mês de filme noir e de derivados policiais. Então a gente vai agradando todos. E a gente tem o mesmo carinho por todos. Seja filme dos anos 80, nostálgico, seja filme noir, seja terror, seja o filme europeu, seja o filme cult, porque a gente trata com o mesmo carinho. Então, você vai ter o mesmo acabamento. Numa caixa de slashers, com os extras, com entrevistas, com tudo que a gente poder oferecer para o cliente que gosta só do slasher. Como a gente vai ter também para o cliente que gosta só do Antonioni, que gosta só do Tarkovsky, que gosta só do Visconti. Vai ter o mesmo tratamento. Então, isso é legal. E eu respeito o gosto de todo mundo. Né? Eu sei, dentro daquele gosto, trabalhar da melhor maneira aquele produto. Que eu penso que eu sou o colecionador que gosta daquele filme e eu pesquiso sobre o tema e vou atrás de oferecer para aquele colecionador o melhor que ele está procurando. Eu acho que essa humildade, eu vejo às vezes quando posta alguns filmes, então se posta anos 80, a gente postou o Ruas de Fogo. Aí muita gente vai falar mal, que não gosta, que filminho do Alter Rio, que bobagem, isso não é filme da Versátil. Aí, não, beleza. Eu acho que cada um tem o direito, eu pessoalmente gosto, não gosto, isso é direito de cada um. Mas o que eu, às vezes, me incomoda um pouquinho é que algumas pessoas desprezam o gosto dos outros, né? Então, joga lá, isso aqui é muito ruim, né? Mas, gente, tem gente que gosta, não dá para trabalhar só o seu gosto, né? A gente trabalha para todos os gostos, né? Então, como tem gente, por exemplo, que muito legal, tem clientes que só compram o terror. Não vão comprar um Tarkovsky, não vão comprar um René, não vão comprar um Max Ophuls, não vão comprar um Naruse, mas, pô, eles respeitam no sentido que, assim, olha, sabem que é versátil, pô, esse mês eu não vou pegar, não é uma coisa que eu gosto, mas eu entendo que a Versátil tem que atender todos os públicos. Porque eu acho que essa alteridade às vezes falta no meio de colecionador e de cinéfilo. Tem muitas, assim, essas rixas, né? Entre os diferentes grupos, diferentes gostos, né? Então, eu procuro sempre dialogar com todos eles. Legal. A gente recebeu aqui uma mensagem do Marcelo, que até escreve por trás do cinema. Ele pergunta aqui se tem previsão de um box da Arte D ou cinema de Héctor Escola. Que ele já viu, saíram muitos filmes avulsos dele, e ele dá uma sugestão aqui de lançar os primeiros filmes do Wim Wenders em BD, Blu-ray. Então, boa essa pergunta do Marcelo. Questão do BD. O BD a gente voltou agora, né? E aí, esse BD a gente está agora reservando, a gente está lançando, lançou bastante coisa, mas assim, a gente está lançando o quê? Filmes bastante consagrados, são os medalhões, aqueles filmes mais conhecidos. Porque, assim, não estou falando que o filme é pior ou melhor. Estado das Coisas, pô, maravilhoso. Um Medo do Goleiro Diante do Pênalti, Um Amigo Americano, estou falando do Wim Wenders. Mas, assim, se você lança hoje em BD, como o custo de se produzir BD é muito alto e o preço que você tem que vender tem que ser um preço lá em cima,
o que acontece? O produto encalha. E a gente não pode correr esse risco. Então, digamos, essas apostas mais arriscadas, não estou falando da qualidade do filme, mas comercialmente, a viabilidade comercial, a gente não pode fazer nesse momento do BD. Então, o BD que a gente vai lançar, a gente vai continuar lançando, e em breve, aí, no mês que vem, devemos, como estamos fazendo, a pré-venda antecipada com 4 meses, né? A gente deve anunciar janeiro, né? O que vai vir em janeiro, depois o que vai vir em fevereiro. Vamos ter lançamentos todos os meses, ano que vem, em BD. Mas vão ser filmes mais consagrados, diretores mais consagrados, no sentido de trazer, por exemplo, se é Alvin Wenders, você tem que trazer um Paris, Texas, como a gente está anunciando, ou um Oásis do Desejo. Tem que ser aqueles filmes mais conhecidos, porque você tem uma chance maior de você vender dentro desse mercado de nicho. E aí, quanto ao Ettore Scola, seria um prazer. A gente lançou muita coisa italiana. Ettore Scola mesmo, a gente está pondo como relançamento a edição linda do Dia Muito Especial. Depois vai ter do Feios dos Malvados, que a gente já lançou. A gente lançou, por exemplo, o Nós Nos Amávamos Tanto, né, que eu acho que é o meu filme favorito dele, né? Muitas são coisas muito importantes, assim, seria um prazer, quero lançar um Arte D, um Cinema D dele. Não impede um diretor que tenha edições individuais lançadas pela Versátil, a gente ter um Arte D, um Cinema D. Exemplo disso, por exemplo, agora recentemente, em setembro, aliás, a gente anunciou a pré-venda, já mandei para a fábrica, já está até pronto, a gente vai entregar agora mês que vem, o Max Ophüls, né? Um grande diretor, um dos favoritos do Kubrick. A gente lançou individual vários filmes dele, reuniu numa caixa, uns anos atrás, e agora tem o Arte D, com 4 filmes que nós não tínhamos lançado. Então, isso pode sim acontecer com o Ettore Scola, e seria um prazer, porque tem vários filmes muito importantes dele. Vou citar um caso aqui, Tragédia de um Homem Ridículo, por exemplo, vários filmes que poderiam ter uma boa edição em DVD, uma edição restaurada, uma edição com extra, né? Seria muito legal, aí sem dúvida, prestigiar o Ettore Scola. Lembrando que recentemente a gente lançou um Ettore Scola na coleção Obras-Primas da Comédia. O primeiro volume foi um volume temático, dedicado à comédia social italiana, e teve 3 filmes do Dino Risi, um filme do Antonio Pietrangeli, o outro filme do Hélio Petri e do Ettore Scola, Perdidos na África, um filme, inclusive, tem uma inspiração em quadrinhos, muito bom, com o Albertoni, que é o Alberto Sordi. Então, assim, se você gosta de comédia italiana, não perca esse box, que é um box maravilhoso, porque é o Vittorio Gassman, o Nino Manfredi, o Ugo Tognazzi, né? E só a nata da comédia social italiana, incluindo um filme fabuloso como I Mostri, né? Que é Os Monstros, nesse box, tudo restaurado, cópias lindas, extras. Então, vale muito a pena para quem curte cinema clássico italiano. Legal. Eu queria... Você dá aula, é professor, quando vê essa molecada que quer fazer cinema, ser diretor, produtor, mas não dá muita atenção para a história do cinema, para os filmes clássicos e tal. Qual a importância de quem quer fazer cinema conhecer a história do cinema, as principais correntes e tal? O que você diria para garotada? Olha, eu acho muito importante. Eu acho que o Martin Scorsese, por exemplo, que é um dos maiores cineastas vivos, um cineasta advindo aí da Nova Hollywood, que está em atividade até hoje, fazendo filmes significativos como O Irlandês. O Martin Scorsese é uma prova viva do conceito do diretor cinéfilo, né? Porque ele é um diretor consagrado, mas é um diretor, sobretudo, cinéfilo, que até hoje não só escreveu sobre cinema, fez documentários sobre cinema, ele, na verdade, participa da Film Foundation nos Estados Unidos, restaurando vários filmes, teve por trás aí um grande animador do Glauber Rocha, e ele, na verdade, você vê nos filmes dele que essas referências não é apenas para você, vou fazer uma referência aqui, uma homenagem, e jogar as referências ao Léo. Não, o estudo dele que ele fez sobre cinema, os filmes, a cinefilia que o acompanha desde moleque, e que ele está em vários DVDs da Versátil, seja em documentários que a gente lançou dele, seja em depoimentos, seja em comentários em áudio, aquilo ele incorporou para poder fazer os seus filmes. Então, vou dar um exemplo. Toro Indomável, que é talvez aí o maior filme de boxe da história do cinema, com o Jake LaMotta, né, com o Robert De Niro, um filme fabuloso, não existiria, como o próprio Scorsese, e ele já tem depoimentos na Versátil, nos extras, nos DVDs, sem os filmes no ar de boxe, sem um corpo e alma, com aquela decupagem magnífica, né, do Robert Rossen, né, com o James Wong Howe, com o John Garfield, essa sequência final, como é decupada aquela luta. Então ele estudou aquilo, ele viu várias vezes para poder fazer o Toro Indomável, assim como viu Punhos de Campeão
né, com Robert Ryan, o Robert Wise, assim como viu o Invencível com o Kirk Douglas. Então ele viu aqueles filmes noir de boxe, que é um subgênero, uma vertente do filme noir. Ele assistiu, ele na verdade assistiu primeiro como cinéfilo, né, como menino que gostava e usufruía daquilo, como a gente vê uma primeira vez um filme como entretenimento. A gente vê para se divertir com a história, para se comover com a história, para se envolver com a história. E depois, quando ele foi crescendo, ele foi estudando, vendo os filmes. E ele faz isso direto. Ele vai com o pessoal no set do Aviador, ele vai no set do Irlandês, ele passa os filmes para os atores, os filmes que os inspiram, o que o inspira para produzir o filme que ele está fazendo. Então, o Scorsese ele traz esse conceito de cinefilia, essa convivência com os filmes, na própria feitura do seu filme. Então, o set do Scorsese, as pessoas assistem os filmes. Ele faz o ator principal assistir, o DiCaprio assistiu vários dos filmes que o Scorsese indicou. Então, você vê por trás de cada um daqueles filmes do Scorsese, essas referências, elas estão tecidas à trama, elas estão tecidas à narrativa, visualmente, né? Não é uma coisa só de penduricalho, assim como do Tarantino. Né? O Tarantino ele faz isso. Tarantino, o liquidificador de referências, o conceito pós-moderno do filme do Tarantino é todo centrado no conceito de cinefilia, e o Tarantino, assim como o Kevin Smith, né, que fez O Balconista, são produtos de videolocadora. Ele é o cara da videolocadora que se tornou diretor. E até hoje, ele é o cara mais citado nas capas da Versátil, porque a Versátil lançou muitas das referências do Tarantino, que o Tarantino adora, desde o cinema de gênero asiático, os filmes de exploitation, os filmes de samurai. Tá lá, admirada por Quentin Tarantino, porque o Tarantino apresentou, falou daquele filme, fez uma referência no Kill Bill, então Lady Snowblood, então vários, até hoje. A gente lançou agora, há pouco tempo atrás, Mulher Lobisomem, o exploitation italiano, que o Tarantino adora o filme. Até hoje eu me vejo, quando eu vou escrever as capinhas, eu escrevo todas as capinhas da Versátil, eu me vejo citando o Tarantino, porque eu sei que o Tarantino é um apaixonado por aquele filme que a gente está lançando. Então, assim, é muito legal um Tarantino, um Scorsese, o Paul Thomas Anderson. Não existiria PTA, que é um diretor importantíssimo da nova geração, Sangue Negro, Trama Fantasma, Bug Nights, Magnolia, a gente vai lançar uma caixa dele agora, no ano, sem o cinema da nova Hollywood. Não dá para você entender um filme como Magnolia, entender no sentido mais profundo, se você quer realmente fazer uma imersão, tentar entender aquela estrutura toda, sem o conceito de filme coral, né? Que é muito explorado, foi muito explorado pelo Robert Altman, né? Então, assim, o PTA é muito devedor, né? Ele é o herdeiro do Robert Altman. Então, é muito legal você ver essas conexões. E os grandes diretores, todos eles, de modo geral, claro que existem aqueles intuitivos, mas muitos deles, nem todos são cinéfilos, são mais intuitivos. Mas, assim, de um modo geral, os diretores, eles não criam nada out of the blue. Eles estão criando a partir de uma série de referências, das contingências históricas, é claro, né? E o processo sócio-histórico que está por trás de onde ele está vivendo, mas as referências também cinematográficas. Então, digamos que a cinefilia, se a pessoa quer ser um grande diretor, é fundamental, assim como para quem gosta, está começando a tocar música, né? Você tem que conhecer as bandas, tem que conhecer rock, tem que conhecer não só rock, vários gêneros, MPB, conhecer world music, conhecer música, a canção francesa. Você tem que ir atrás, tem que ter a mente aberta. Prova disso de um dos maiores gênios que a gente perdeu nos últimos anos. Eu sou assim fã número 0, tenho tudo dele que eu posso. Foi sempre um exemplo de vida para mim. O David Bowie, que era a fênix que sempre se recriava, que pegava as referências. O Bowie, até o final da vida, estava ouvindo Kendrick Lamar, estava misturando jazz com rock, ou seja, um cara que saiu, é um art rock que misturava, que ia muito além do simples guitarra, baixo e bateria. Então, assim, é ter essa mente, pensar fora da caixa. Então, isso vale para cinema, isso vale para literatura, isso vale para quadrinhos, isso vale. E é uma coisa muito importante também que eu procuro ter, e sempre os exemplos que eu sigo, como, por exemplo, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Antônio Cândido, entrevistá-lo, uma grande referência minha na faculdade, é a cultura humanista. É que você não basta conhecer, você gosta de rock? Legal, cara. Mas vamos gostar de outros gêneros musicais, vamos gostar de quadrinhos também, vamos gostar de literatura, vamos gostar de cinema, vamos abrir um pouco a mente, vamos gostar, ter uma cultura humanista, uma cultura que abarque a cultura na sua amplitude, né? Não seja uma coisa apenas, deixar essa coisa que felizmente a gente ficou, que essa coisa segmentada, cada um na sua, cada um no seu quadrado. Tem que pensar mais fora da caixa, isso é muito benéfico, eu acho, em termos de conexões que você pode fazer. E eu acho que, no caso, a mídia física, quando bem trabalhada, como a Versátil procura trabalhar,
obras-primas, algumas outras distribuidoras, com os extras, ela permite isso. Porque nos extras a gente vai entender todo o processo. Então, por exemplo, eu adoro John Ford, adoro Faroeste. Aí se você vê nos documentários, vai ver nas análises do John Ford, você vê que por trás do John Ford não tem só tem toda uma tradição pictórica que ele trabalhava, né, dos grandes paisagistas, e como aquilo para ele é formador, é formativo, toda a questão da cultura irlandesa. Então, como por trás do Faroeste do John Ford tem uma coisa mítica, né, que remete à Ilíada, que remete a Homero, né? Então é muito legal, você vai fazer as conexões com literatura, com pintura. Então você vai por trás, você vai entender. Você vai estudar uma obra do Godard, você vai pegar toda a questão do contexto político, contexto filosófico, as discussões sobre forma. Então, assim, o cinema é apenas uma porta de entrada para algo muito mais vasto, né? Assim como todas as outras artes. Há toda uma conexão. E eu acho que eu procuro, enfatizando os extras, trabalhando nas edições especiais pela Versátil, eu acho que trazer um pouco disso para o colecionador e o cinéfilo. E eu fico muito feliz, porque muitas pessoas realmente têm a mente aberta, elas conhecem diretores. Teve até um caso engraçado, porque uma vez tinha um colecionador, né, que ele falou, não, eu não aceito essa coisa de alguém escolher por mim. Então ele era contra o formato antologia, né? Porque ele tinha, eu quero comprar os filmes que eu quero. E aí, legal, passando o tempo, hoje ele faz parte de um grupo que fala desses filmes, né? E você vê muitos outros caras que, assim, que não conheciam e conheceram muito o diretor pela Versátil e são super agradecidos, vêm me agradecer, adoram, hoje falam para outros assistirem. Então, a gente vê que é uma corrente do conhecimento, é uma corrente dessa paixão por cinema, e eu acho muito legal as pessoas estarem dispostas, quando compram uma coleção com minha curadoria, a conhecer mais sobre o tema, a conhecer diretores. Pô, esse filme não tem, pô, gostei. A não ficar apenas, é o que eu falo para você, não fica na zona de conforto, não fica apenas na nostalgia. Não tenho nada contra os anos 80, eu cresci nos anos 80. Os anos 80 me marcaram muito, estava até jogando agora, anos 80, 90, jogando um jogo de Super NES no emulador do PS. Né? Mas, assim, eu adoro, mas assim, a vida é muito mais do que isso. Né? Por exemplo, rock. Se eu não tivesse essa abordagem, eu não conheceria e até escrevi sobre o glam rock, não conheceria o Bowie, não conheceria o Bolan, não conheceria o Vox Music, que não são da minha época. O Bowie da minha época é o Bowie dos anos 80. O Bolan já estava morto, né? E várias outras bandas que eu conheci que são dos anos 60, músicos, porque eu fui atrás, porque a gente gosta do conhecimento, a gente quer ser rato de biblioteca, a gente quer ser rato de plataformas. E hoje você tem tudo muito fácil. Né? Na minha época, você tinha que ficar baixando MP3, comprar MP3, e com o salário comprar o CD importado. Hoje você tem no Spotify, você pode ouvir a discografia inteira do cara. Claro que não é a mesma qualidade da mídia física, mas pô, é muito bacana. Eu acho que as pessoas têm muito acesso à informação. O que está faltando, às vezes, é uma orientação, e o mais importante, está faltando, às vezes, uma vontade de se expor ao novo, de não ficar apenas nos hits, não ficar apenas naquilo que é essa zona de conforto. Você queria conhecer coisas novas. Legal. Dos diretores, eu queria acrescentar dois aí. O Kleber Mendonça Filho, que é cinéfilo aqui brasileiro, né? E o Bong Joon-ho, o sul-coreano, diretor do Parasita, que é um cara também que conhece bastante, né? Do cinema e tal. Fernando, antes da gente ir para o nosso ping-pong, só mostrar mais um filme aqui da minha coleção. Aqui só tá uma partezinha no Quarto Tem Mais, que é um filme que eu adoro, A Infâmia. Saiu aqui escrevi um textão, vou pôr aqui também. A Cinemateca, o site saiu do ar na sexta-feira, né? Os funcionários sendo demitidos e tal. Como é que você enxerga esse contexto todo? Uma tristeza. Eu fico indignado, tá? Como eu falei já em 2018, para quem trabalha com cultura, para trabalhar com educação, seriam tempos sombrios, né? Porque, na verdade, esse domínio que existe no Brasil do obscurantismo, e é um obscurantismo revanchista, é um obscurantismo que faz perseguição ideológica e que tem uma política de terra arrasada na educação, tem uma política de terra arrasada na cultura. Não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão mesmo de combate à cultura e um combate obscurantista. Diferentemente do fascismo original, na Itália, que fundou a Cinecittà, que fundou a escola de cinema na Itália, e fundou várias, na verdade, permitiu uma revista como a Cinema, que era administrada pelo filho do Duce, onde muitos dos futuros cineastas do neorrealismo escreveram. O que está acontecendo no Brasil não tem toda a total destruição. É enxergar
o cinema e a história do cinema brasileiro como inimigos ou como aqueles que vivem de uma mamata, algo que não deve ser investido, né? Ou com um controle ideológico. Então, eles veem como sempre, nos veem como inimigos. Nós somos os inimigos do Estado hoje, né? E é um tempo de muito sombrio, que não só acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece em vários outros lugares do mundo, e esperamos que esse inverno, né, chegue ao fim logo, porque é muito triste. A única coisa que nos preocupa bastante é que o que está acontecendo com a Cinemateca possa aí, você sabe que lá tem a memória do cinema brasileiro, todos foram demitidos, corre o risco, se não for preservado com a temperatura adequada, com os procedimentos pesquisadores especialistas, o que vai acontecer? Os filmes vão se deteriorar, você vai perder negativos, vão se perder aí momentos da história do cinema brasileiro. Para ter uma ideia, eu dou aula de cinema, e é muito triste quando a gente vai falar de cinema japonês, os filmes que se perderam de mestres como Ozu, como Mizoguchi, como Mikio Naruse, e vários outros diretores japoneses que se perderam em incêndios, em terremotos, e com a ocupação americana, com o processo de desmilitarização. Filmes que foram queimados, filmes que foram destruídos. Então, se perdeu uma parte da história do cinema japonês. E eu tenho muito medo que isso aconteça no Brasil. Então, eu acho que nesse momento um trabalho como o da Versátil, um trabalho das editoras, um trabalho de qualquer distribuidor, quem trabalha com cultura no Brasil, o nosso trabalho é muito importante. Porque o nosso trabalho, você incentivar a cultura, incentivar o pensamento crítico, não estou falando que ninguém quer doutrinar, seja a direita, seja a esquerda, todos têm que ter a sua opção, né? Mas eu acho que o mais importante é incentivar o pensamento, o amor à cultura, o amor à educação. Porque com o amor à cultura, o amor à educação, a gente combate o obscurantismo. Porque, assim, uma coisa é escolher entre esquerda, direita, social-democracia. Mas escolher o obscurantismo, quando um país escolhe o obscurantismo e os valores, contra todos os valores humanitários, valores de humanismo, de solidariedade, de respeito às minorias, de respeito ao outro, esse país está doente culturalmente. Infelizmente, o Brasil está doente culturalmente, né? Então, espero que isso passe logo, né? Porque a cultura, isso que eles querem derrubar, que é a cultura, que é a liberdade do pensamento, é o pensamento crítico, isso eles não vão conseguir derrubar, né? Eles podem derrubar momentaneamente, mas quem está aqui na cultura, quem está aqui na educação, a gente vai continuar combatendo o bom combate, que é justamente promover a cultura. Eu dou aula nos aparelhos culturais, ganho como professor, não tem nenhuma mamata, né? E não doutrino ninguém, pelo contrário, o que eu ensino para eles é amor à cultura, amor ao cinema, e espero que esse ensino os façam cidadãos melhores e o façam ver por entre as trevas, né? Por essas trevas que tomaram o Brasil e que esperamos que, dentro em breve, eles passarão. Eu sempre lembro do filme O Último Metrô, do François Truffaut, que se mostra um grupo que resiste lá no teatro durante a ocupação nazista em Paris. E lá tem figuras tristes, como as figuras que estão ocupando o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, como a figura do Daxiá, que é aquele que trabalha para os nazistas, para a República de Vichy, censurando lá o teatro e o cenário cultural de Paris. Então, essas figuras vão passar e elas vão terminar como terminou o Último Metrô, né? Nos escombros, na rubris, né, da história. Tá? E a gente vai continuar, porque a verdadeira cultura, a verdadeira arte, eles não vão acabar com a história do cinema brasileiro, eles não vão acabar com a história da cultura brasileira. Tá? É muito maior do que eles. Eles são apenas tristes figuras, uma falange das trevas que está aí momentaneamente conosco. Uhum. É isso aí. Bom, chegou agora nosso ping-pong, estilo Marília Gabriela, tá cara a cara. Eu faço uma pergunta, eu falo uma palavra, você responde sem pensar muito. Tá? Eu quero saber o filme que mais te marcou. O filme que mais me marcou, é difícil essa pergunta, mas assim, filmes que me marcaram muito, né? Eu vou citar, por exemplo, como O Leopardo, Crepúsculo dos Deuses, Um Corpo que Cai, Era uma Vez em Tóquio, 2001, Odisseia no Espaço, Aurora, Persona, para citar Já foi alguns um monte, exemplos. era um só. Já foi um monte. É difícil. Um filme brasileiro. Filme brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tá. Um diretor ou diretora?
Luquino Visconti. Um ator? Humphrey Bogart. Uma atriz? Katharine Hepburn. Boa. Quando você olhar para trás, qual o lançamento que mais te orgulha, assim, dos filmes que você lança? Aí a pior pergunta é como você perguntar para um pai qual o seu filho favorito. Né? Nenhum pai vai falar para você qual que é o filho favorito, porque é muito difícil. Né? Mas assim, eu vou falar para você, vou citar pelo menos uns 4, pelo menos aqui, que são históricos. A coleção do Chaplin em DVD completa, a única no mundo, né, que traz toda a fase do Chaplin, todas as fases. Berlim Alexanderplatz, do Fassbinder, toda a história que foi lançar isso aqui no Brasil. O Decálogo do Kieslowski, um outro lançamento aí histórico da Versátil, a coleção Glauber Rocha, né, Deus e Diabo na Terra do Sol, especial. Então, aí tem vários outros, né? Eu estou fazendo aqui, não estou falando da obra do Bava, não estou falando da coleção de Samurai, não estou falando de várias coleções que, para mim, são muito importantes, vários diretores que a gente zerou, né? Por exemplo, Cassavetes, toda a obra do Cassavetes, com exceção do filme final que ele fez, que é uma comédia de encomenda para Peter Falk, não é nem um filme autoral dele, todos os outros filmes do Cassavetes, tudo a gente lançou em DVD, vários diretores do Visconti, quase tudo do Visconti, quase tudo do Bava, do Zurlini, boa parte também. Então, assim, tem vários e vários diretores que a gente trouxe praticamente a obra do diretor completo. Então, é muito gratificante a gente ver, né? São 18 anos de trabalho e a gente vê que os cinéfilos nos agradecendo do Brasil inteiro, né? Eu tenho aí cinéfilos que compram nas cidades bem do interior, de diversos estados, e é emocionante a gente ver que o trabalho que a gente faz é importante para eles. Então, por exemplo, agora mesmo a gente está vivendo um momento de descoberta. Eu gravei um podcast que está sendo divulgado hoje, dia 15 de agosto, do podcast Filme Clássico, sobre o Mikio Naruse, que é um grande mestre do cinema japonês que muita gente não conhecia bem aqui no Brasil. É um diretor da importância do Ozu, do Mizoguchi e do Kurosawa. Ozu a gente lançou 3 caixas, Mizoguchi 2 caixas e vários filmes em outras edições. Kurosawa, uma boa parte da obra dele, inclusive agora o BD do Sete Samurais. E o Mikio Naruse, fomos nós que lançamos os 5 filmes disponíveis no home video, 4 agora na coleção A Arte D, que já está quase em 30 volumes, apresentando vários diretores. Então, muita gente agora está conhecendo Mikio Naruse pela Versátil, um mestre do melodrama, um grande diretor japonês. Então, para mim é muito gratificante. E aí você vê, me convidaram para fazer o podcast, eu fui fazer, como estou fazendo essa live. Eu falo com o maior prazer, porque eu fico muito feliz quanto mais pessoas conhecem o Naruse, quanto mais pessoas conhecem diretores como Mário Bava, quanto mais pessoas conhecem Cassavetes, mais pessoas conhecem esses diretores, eu fico feliz porque é a sensação de missão cumprida. Como uma professora minha da USP sempre fala, como professor, o mais importante não é você trabalhar com sala, dar palestras ou aulas para 100, 200, 300 alunos. O mais importante é você olhar e ver que pelo menos um deles tem um brilho nos olhos. Ou seja, está acompanhando com vontade aquilo que você, com atenção, aquilo que você está lecionando. Então, isso é o mais importante, porque como professor, como curador, a gente é o quê? A gente é apenas a ponte entre você, no caso aluno, entre você, no caso colecionador, cinéfilo, e o conhecimento. Seja o conhecimento de uma disciplina, né? Seja o conhecimento do cinema. Então, isso para mim é o mais importante. Então, eu fico muito feliz, acompanho lá cada post, vejo os comentários, tem comentários bem mal educados, comentários de pessoas que não gostam, porque é sempre questão de gosto. Não gosto disso, não gosto daquilo, poderia pôr aquilo, poderia pôr aquilo. Mas a gente sempre acompanha, a gente procura ver, tem a humildade. Tem vários que deram sugestões incríveis. Eu descobri filmes através dos colecionadores. Às vezes indicam, eu falo, nunca não conheço esse filme. Né? Eu só sei que nada sei, eu vou atrás. Que filme que é esse? Aí eu vou lá e descubro e acho fantástico. Então, é muito legal. Eu acho que a gente precisa muito disso no Brasil e no mundo, ter senso crítico e ter vontade de conhecer. Né? Eu acho mais importante para a gente não cair em fake news, a gente não cair... não é a questão de não cair nessas coisas de ter uma abordagem superficial do mundo. Né? Curtir sem ler. Não, a gente tem que ler. Não tem nenhum problema textão. O importante é conteúdo, o importante é conhecimento. E só o conhecimento que vai nos levar à verdade, na verdade, em épocas de pós-verdade. Né? Um livro? Um livro?
Olha, são tantos livros importantes. Eu vou aqui... são tantos... Esse livro é difícil, né? Mas eu vou aqui citar, por exemplo, uma autora... deixa eu pensar aqui. É difícil, hein? Eu adoro, me marcou como moleque a Divina Comédia. Eu li pela primeira vez na edição adaptada, depois fui ler na faculdade já em verso, né? A Divina Comédia do Dante Alighieri. Foi tão marcante o canto, né? Toda a parte do inferno, com os desenhos do Gustave Doré, aquele ilustrador francês. Eu li ainda, lia os clássicos, Peraí de Ouro, ou Para Gostar de Ler, os livros da série da Vagalume, né? E li muitos clássicos adaptados. Então, li todos esses autores, né? O Dickens, Tolstói, todas em versões adaptadas, né? Recontadas por grandes escritores brasileiros. Então, esse primeiro contato com a leitura, para mim, foi muito marcante, né? Então, eu acho que a Divina Comédia foi um livro que marcou muito a minha vida. Depois eu tive o prazer de estudá-lo, né, na faculdade. Fiz um semestre para ler os clássicos com uma professora de italiano, da literatura italiana lá na USP. Então, foi muito bacana, foi muito gratificante. Como é gratificante para mim, por exemplo, hoje, eu até citei exemplos, até hoje tem filmes que eu lanço que eram filmes pedidos por clientes na locadora. E eu lembro, ou filmes que tinham saído em VHS, eram filmes que eu descobri, como o Hardcore, do Paul Schrader, um filme maravilhoso, com George C. Scott, que eu tive o prazer de incluir no Cinema Policial, volume 4, da Versátil. E aí foi muito legal, porque para mim foi assim como um fechamento de um ciclo, porque eu indicava esse filme para os clientes adoravam, não conheciam, e aí eu coloquei no Cinema Policial, volume 4, muita gente não conhecia o filme, acabou conhecendo, e é muito legal fazer esse mesmo trabalho que eu fazia lá, fazer agora, de vez em quando, de trazer esses filmes aí, que tinha indicado em VHS, estou agora indicando em DVD para as pessoas. O escritor ou escritora? Escritora? Eu acho que... deixa eu pensar aqui, um escritor, uma escritora... pode ser o Edgar Allan Poe. Também marcou bastante como adolescente, depois também aqui como a Versátil, trabalhei com ele também na faculdade, já dei até palestras sobre ele, sobre o gótico americano, que é uma especialidade minha, é o gótico inglês, mas eu trabalho com gótico americano também, e tive o prazer de lançar a coleção pela Versátil, Edgar Allan Poe no cinema, volumes 1, 2 e 3, né? Um crítico de cinema ou crítica de cinema que você gostava de ler, de acompanhar? Então, assim, como adolescente, eu lia o Ebold, depois fui ler os estudos aí acadêmicos, né? Tenho um prazer enorme de ler, por exemplo, figuras aí como o André Bazin, né? Como o Robin Wood, já li também o Jean Duché, tem vários críticos aí importantes, como também tem um que chama Claude Belly, então tem vários críticos importantes que a gente acompanha, né? E basicamente isso, assim, como críticos aqui do Brasil, o Inácio Araújo, que sempre fui um leitor do Inácio Araújo, gosto do trabalho do Sérgio Alpendre, gosto do trabalho também, por exemplo, tem uma pessoa de Santos, que é um amigo meu, que escreve sobre várias artes, que é um grande jornalista, é editor do Caderno 2, Antônio Gonçalves Filho, que é de Santos, também da mesma época do Ewald, né? Tem casa, tem apartamento aí em Santos, família em Santos, só que agora está aqui em São Paulo, Luiz Zanin Ori, O que é de Zanin é Santos, né? Tá santista. Maria Santista, Rosário, Maria Caetano. Rosário, tá? É muito legal, né? Realmente são pessoas incríveis aí desse meio cinematográfico. Legal. Fernando, reta final, o que é a arte? Olha, a arte, eu diria que é uma necessidade humana, não é algo supérfluo, né? Nós precisamos da necessidade de fabulação, necessidade de ver o mundo com outros olhos, né? De pensar realidades alternativas, de procurar ressignificar as coisas, de ver um bidê do banheiro, né? Um mictório e ressignificá-lo no espaço de um museu, né? De ver, por exemplo, aquela realidade de você pôr a câmera para registrar um determinado momento, para fragar, né, para compor imagens visuais com quadro, né, para compor significados com a montagem, né, com a oposição
de imagens diferentes, de propor uma poesia visual, né? De tecer comentários sociais através de alegorias, né? Através de histórias, ou seja, fazer o deslocamento, né? De significados através de uma história ficcional, de uma história de terror, trabalhar todo um conceito do que está acontecendo naquele momento, né? Então isso é muito importante. Eu acho que o cinema proporciona isso, a música, a pintura, o quadrinhos. Então, assim, a arte, de um modo geral, é uma necessidade, é um direito, como diria o professor Antônio Cândido. Se nós temos o direito à literatura, nós temos o direito à arte, porque, na verdade, é uma necessidade, como é uma necessidade nós comermos, uma necessidade nossa tomarmos água, né? Nossas necessidades fisiológicas, a arte é uma delas. Viver sem arte é viver num mundo, digamos, em preto e branco. Então, vou citar aquele filme, A Vida em Preto e Branco, né? Present View, que é bem bonito, fazer uma analogia com Salinger, né? O apanhador nos campos de centeio, toda aquela coisa caretice dos Estados Unidos dos anos 50, do inferno de ar-condicionado, como diria o Ginsberg e os beatniks, e como, na verdade, a literatura o faz, aquele personagem, aquele mundo em preto e branco, começa a ganhar cores. Ou como a Dorothy, né? Acho que é Dorothy, sempre o nome dela, não, a personagem da Judy Garland, a menina, né? Naquela vida dura, triste do Mágico de Oz, né? Daquele mundo da depressão, como ela encontra o sonho de Oz, o mundo mágico de Oz, um mundo colorido. Então, a arte, seja no Mágico de Oz, seja na Vida em Preto e Branco, ela dá cor ao mundo. É um direito nosso. Por isso que eu falo que a arte, a cultura e a educação, elas vão sair fortalecidas da situação que nós estamos vivendo. Ninguém vai tirar esse direito nosso no grito, ninguém vai tirar esse direito nosso com bullying virtual ou com perseguição, porque esse direito é do ser humano. Aliás, em épocas como essa, de conflito, em épocas como essa, de perseguição, são os grandes momentos da história da arte. Você pode pegar, infelizmente, o ser humano, a arte é resistência também, nesse sentido. Você vê momentos de grande opressão social, você vê a arte florescer, porque ela não vai embora. Ela é, se você, no sentido religioso, é uma das criações de Deus. Ela é perene, assim como a natureza, né? Ela vai permanecer. Ela na verdade, ela é imperecível, né? Ela vai permanecer, ela não é fugaz. Então, ela está com a gente, é formativa, ela nos forma enquanto seres humanos. Legal. Bom, só lembrando que o Paulo Betti mandou um abraço, falou que é fã da Versace. A gente até fez uma live com ele aqui. Eu admiro ele muito como ator. Prefere ter a coleção do que stream e tal, ele gosta de ter o DVD e tal. Fernando por Fernando. O quê? Fernando por Fernando. Olha, é um cara que gosta de pesquisar, um cara que gosta de conhecer, um cara que gosta de descobrir, o prazer da descoberta. Então, eu acho que se eu perder isso, se eu perder esse brilho nos olhos, né, esse sangue nos olhos de querer descobrir, de querer aprender, aí eu acho que eu deixo de existir, né? Porque eu acho que a existência, né, penso, logo existo, né? Então, conheço, logo existo. Então, acho que isso, para mim, é um norte de vida, né? É o humanismo, né? E o conhecimento, sobretudo, porque o humanismo e o conhecimento nos faz melhores. Apesar de que eu não tenho a ilusão de que uma evolução intelectual apenas ela nos faça, no sentido assim, impeça os monstros da razão. Porque nós temos o caso dos nazistas, como diria o Adorno, né? Que pensar como o Heidegger, como um Pound ter apoiado os fascistas, um Heidegger ter apoiado os nazistas, né? Pessoas aí com doutorado, pessoas que ouviam música clássica, terem cometido todas aquelas barbaridades que eles cometeram durante o nazismo. Mas, de qualquer maneira, eu ainda acredito na cultura, acredito no estudo, acredito como algo que pode, sim, ajudar a, pelo menos, a ampliar a consciência das pessoas para a gente buscar e fazer um mundo melhor. Claro que sempre com o norte da solidariedade, né? Então, eu acho que é importante a gente saber compartilhar o nosso conhecimento, que aí vai vir a caridade, vai vir tudo. O conhecimento também é uma forma, quando você fala do conhecimento,
e você espalha o conhecimento, é uma forma de fazer uma caridade, no sentido que aquilo que você aprendeu não é seu, né? Aquilo que você aprendeu é do mundo. Uhum. Legal. Bom, pessoal, esse foi Fernando Brito, da Versátil Home Video. A gente está colocando todos os links aqui da Versátil, para quem Ótimo, da loja. quiser Importante. acessar aí do canal e tal. Na semana que vem eu vou conversar com o Renzo Mora, escritor, jornalista sobre a Marilyn Monroe. Enfim, e obrigado. Fica à vontade para deixar o recado aí, o que você quiser falar para quem está acompanhando a gente aí. Olha, eu que agradeço, viu, Azenha, por esse convite. Foi um prazer participar dessa live. Agradeço a todos que ficaram aqui assistindo, tá? O convite que eu deixo, o recado, apoiem o mercado de vídeo, apoiem o colecionismo, procurem lá, tem o versatilhv.com.br, procurem colecionar, procurem ajudar as empresas que estão precisando muito nesse momento, porque tem muitas livrarias fechadas, está muito difícil trabalhar com cultura no Brasil. Então, apoiem a Versátil, apoiem Obras Primas, apoiem a Classic Line, apoiem a Imovision, a The Originals, a Fan DVD. Estamos todo mundo juntos nesse mercado, assim como as editoras também que estão precisando muito da sua ajuda. Então, você comprar um livro hoje, comprar um CD, comprar música, comprar um DVD, um Blu-ray, é muito importante. Você vai estar ajudando a manter essa indústria cultural do Brasil nesse momento difícil, tá? Então, eu peço aí a ajuda de todos para que esse mercado, para que a cultura continue aí sendo fomentada, né, fomentada por você, colecionador, fomentada por você que consome cultura, que gosta de cultura. Então, você é o primeiro, na medida do possível, que pode nos ajudar, né? E nós vamos te ajudar no sentido de oferecer esse conteúdo a você, um conteúdo diferenciado que vai enriquecer a sua vida de referências, enriquecer sua vida de histórias, enriquecer sua vida de momentos especiais, porque são momentos assim que os filmes, por exemplo, as músicas, os quadrinhos, os livros, eles nos proporcionam. Tá certo? Muito obrigado, gente. Pessoal, Fernando Brito da Versátil, um abração. É isso, tá bom? Até a próxima semana aí, gente. Tchau, tchau. Valeu.